Olá, gente querida! Estamos aqui com mais um bate-papo com gente que faz. E hoje temos gente que faz assim bem especial. E você que nos segue aí na rede social, ative o seu sininho, nos siga na rede e fique conosco, porque o assunto hoje é legal, como sempre, né? Bem-vinda, Doroteia. E nesse bate-papo com gente que faz, a pessoa mesmo que está conosco, ela vai falando quem ela é, o nome dela, a profissão, enfim, é uma conversa. É uma conversa que faz com que as pessoas conheçam tantos trabalhos que são feitos por mãos voluntárias neste país, mas não vamos longe, não vamos neste país, vamos na nossa região. Aqui, quanto trabalho voluntário é feito? Quantas vidas são impactadas com um trabalho que é feito de formiguinha, por gente anônima que faz as coisas acontecerem, né? Então, é esse o intuito desse bate-papo com quem faz. É, uma vez, colocar luz, colocar assim, conhecer, para que as pessoas conheçam os trabalhos que muitas vezes sobre os quais a gente conversa aqui. Então é nesse intuito que a gente quer te dar as boas-vindas. Obrigado por ter aceito esse convite, porque para nós sempre convidamos as pessoas para estarem conosco, né? Olá, pessoal. Eu realmente estou bem feliz pelo convite, Vilma. Muito obrigada por lembrar da gente. Realmente, nós fazemos um trabalho de formiguinha. Mas para vocês saberem quem eu sou, talvez muita gente não me conhece, mas sempre trabalhei como voluntária e não é de hoje. Quando criança, a gente começa a fazer o voluntariado e adolescente e assim vai adiante. Eu sou a Doro, ninguém me chama como Doroteia, porque a Vilma me chama Doroteia, mas olha, ninguém me conhece, porque onde eu vou é Adoro, Adoro, Adoro. Uhum. Mas o nome é Doroteia, nasci da Pfeiffer, e depois casei com meu amado, digamos, faz 41 anos, o Rubens, e moramos em Campo Alegre, e hoje eu sou uma bar. Eu posso dizer assim, com muita alegria, que eu estou bem feliz de estar aqui. Que bom. É uma Doroteia Bar, né? Pfeiffer Bar. Você agora já colocou que você é casada há 41 anos, você tem filhos, sim, você também é avó já, né? Sim. Nós já estamos naquela época dos 60 mais, com né? certeza, eu tenho 2 filhos maravilhosos, que casaram com 2 esposas maravilhosas, e tenho 3 netos que são, assim, algo que Deus me deu de presente, que são muito especial. E tanto assim que eu tomei um propósito de agora, digamos, a partir desse mês, eu estou tirando um dia por semana para estar perto deles. Levar para a piscina, para aula de música, para brincar, conversar, pintar, montar quebra-cabeça e fazer a coisa acontecer. Isso para mim é bem gratificante, porque a gente vai passando muito rápido a vida e a gente vê que eles crescem muito rápido. E daí tu vai fazer o quê? Cresceram, depois não volta mais. Não criaram aquele vínculo, né? Sim. O vínculo. Então, com o mais velho, que tem 8 anos, eu tenho esse vínculo, mas agora com as 2 pequenas, que têm 2 anos, a gente ainda não tem isso. Então, eu tomei esse propósito de fazer a diferença também ali. Ali, exato. Então, porque a nossa vida é um equilíbrio, né? Sim. A gente pode fazer coisas, mas cuidar também dos seus. Sim. E para mim também é um desafio esse ano, né? Vivenciar esse ser avó, estar um pouquinho mais perto, ver o crescimento. Porque quando a gente vê, eles crescem e é muito rápido. Imagina, eu tenho uma neta que já tem 14 anos. E onde ficou o tempo? A gente se pergunta, minha nossa, onde é que ficou esse tempo? Há pouco era uma menina, uma menininha, que a gente botava fitinha no cabelo. Sim. Né? Então, tudo isso é muito rápido. Isso nos mostra que a nossa vida é rápida. Sim, com certeza. E que a vida é um presente a cada dia. E a gente precisa saber desfrutar desse presente. Exatamente. E quando eu vejo assim, bate-papo com quem faz. Na verdade, nós fazemos, ou eu faço, mas não sou eu que faço, é alguém que faz por mim, porque
esse despertar de querer fazer a diferença, eu não tive, apesar de ter pais bem presentes, o pai e a mãe eram assim bem presentes, a minha mãe faleceu com 80, mas ela desde os 60 ela estava com Alzheimer. E então, mas ela foi bem presente na vida dos filhos, dos netos, e sempre dona de casa, e o meu pai não, mas o pai sempre foi muito presente, muito amoroso. Ele sempre dizia que ele tinha 8 meninas e cada menina tinha um irmão. Aí todo mundo olhava para ele. Para ele era o irmão. 16, não, ele tem nós temos um irmão. Daí todo mundo disse, nossa, 16 filhos. Ele disse, não, 8 meninas e cada menina tem um irmão. Claro. É um irmão só, né? Então somos 9. São 9 filhos. Então, tá. Sim, mas é bem interessante porque todo mundo perguntava para ele e ele dava essa resposta, né? Mas assim, Doroteia, durante a tua caminhada, qual é a tua formação? Você vem de uma família que é muito ligada, né? Para quem é da região de São Bento do Sul, o sobrenome Pfeiffer já diz alguma coisa, né? Então, são conhecidos por causa do Mato Preto, né? Sim. A faculdade de teologia hoje. Então, tem coisas assim que são coisas históricas, que são da nossa família, que são coisas que veio junto contigo. Não houve aquele momento específico ou tal. Isso já fazia parte da rotina da família, né? Sim, o pai, na verdade, ele era filho do fundador da Missão Evangélica União Cristã, que é a MEUC, hoje em São Bento, e aliás ela existe em várias partes, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande, e o avô, digamos, veio da Alemanha e depois aí o Opa teve muitos filhos e meu pai teve o privilégio de ser um deles, e eu posso dizer assim, nasci e cresci num lar com princípios éticos cristãos. E com isso a gente aprende cedo a se envolver desde primeiro participar do culto infantil, depois tu vai se envolvendo e daí daqui a um pouco você já está na juventude, lá na juventude você já desempenha funções como secretária, daí daqui a pouco vice-presidente, aí, aliás, depois, digamos, presidência eu não assumi, mas daí o maridão assumiu, né? Que na época era namorado e assim vai. Mas esse fato de ter nascido num lar onde a gente viu, eu me lembro da mãe, assim, desde pequeno, todos, a mãe não era nada de falar, a mãe era de pôr a mão na massa, categoricamente pôr a mão na massa. A mãe, desde pequeno, ela sempre ajudava na cozinha. Na cozinha, né? Fazendo doce, fazendo tudo que é coisa, comida por trás. Depois, na UAS, digamos, eles tinham o grupo da UAS, eles faziam cookie para vender. Então, a mãe estava lá sempre no forno, não sei quantos anos. Retiros, ela ia junto para, principalmente Benedito Novo. Sim! Fazer o retiro de criança. Da Semana das Férias das crianças. As minhas filhas foram lá. Ela cansava até, digamos, quando ela já estava com demência, início da demência dela, daí um dia desses o pai disse assim, agora você tem que parar, porque não dá mais, porque daí ela esquecia algumas coisas. Cuca no forno, quantas vezes a mulherada da Oase reclamava que ela esquecia os bolos dentro, os bolos não, os cookies, né, no forno. Mas era o início da demência dela, né? Mas a mãe sempre foi atuante em todos os sentidos como voluntária em vários serviços. E o pai também, né? E com isso a gente embalou, né? Sempre vi ele trabalhando e até hoje sou voluntária, mas eu passei, digamos, para tu ter uma ideia, se eu posso dizer isso, eu vi uma voluntária na juventude, voluntária no grupo de casais,
Hoje nós temos um grupo de mulheres, onde nós atuamos como líderes, digamos, de um grupo de mulheres, Mulheres que Florescem, que nasceu e está crescendo lá em Campo Alegre. O Serene, nós fomos atuantes 6 anos, como o meu marido como diretor, e ali a gente fazia o voluntariado, porque não tinha pessoas no começo. Ele nasceu quando ainda era no meio do mato, e daí foi começado a construir, e lá tu põe a mão na massa. Aonde é necessário a gente vai. Então, eu particularmente, assim, nossa, eu me lembro que até, digamos, eu tinha a falecida Tandemita. Ela faleceu quase 100 anos, digamos, de idade, faz pouco tempo. E ela era, assim, uma assídua, como é que eu vou dizer? Voluntária em todos os sentidos. Ela te dizia assim, eu preciso de alguém para fazer um culto infantil na casa de fulano. Lá chamava a gente. Então, sempre estava dentro da nossa vida. Mas no Serene foi assim, que eu falei antes, no Serene foi uma experiência diferente, porque você acaba percebendo o quanto você não é nada. Você é vulnerável porque, para um dependente, o primeiro gole pode ser a queda. Mas nós também temos os nossos conflitos. E a gente sempre tem que estar desperto a prestar atenção de que a nossa vida ela precisa ser regrada, porque senão é o primeiro gole que a gente toma quando a gente acaba fazendo coisas que depois, daqui a pouco, é o segundo gole, é o terceiro gole, daqui a pouco tu acaba pegando manias dentro do teu dia a dia e te afastando do real sentido da vida. Então, o Serene nos ensinou muito e você acaba te aproximando de pessoas especiais que, na verdade, se escondem atrás da bebida, essa falta de compreensão, essa falta de, muitas vezes, de diálogo entre esposa, marido, filhos, porque não existe dependente químico sozinho. Ele geralmente, eu sempre comparo ele com um móvel, que é aquele fio, digamos, né? E se você cortar já desestrutura tudo. E a vida com um dependente químico é assim, geralmente é problemas que vêm de muito tempo, digamos, lá de trás e precisam ser resolvidos. Então, foi um tempo gratificante que a gente esteve dentro do Serene. Sou muito grato pelo que a gente aprendeu e pelo que a gente construiu dentro dele, digamos, em relacionamentos, né? Também muita amizade, muito conhecimento. E quando nós saímos do Serene, daí veio um convite para nós, desafiador. Eu tinha pensado assim, agora eu vou descansar um pouco. Mas não demorou, já veio o convite. Doro Rubens, vamos lá, vamos fazer parte do Campos Verdejantes. E a gente já tinha um conhecimento, a gente já tinha acompanhado um pouquinho a história, e a gente acabou se envolvendo simultaneamente no mesmo ano, quando saímos do Serene. Então, desde 2006, a gente começou assim, a andar devagarzinho, lado a lado, com o Campos Verdejantes. E definitivamente, eu acho que 2007, daí o Rubens entrou, e depois eu me lembro que eu ainda hesitei um pouco, porque daí filhos e todas, tinham os casamentos pela frente, os filhos também, digamos, tinham as suas dificuldades, seus limites, os dois trabalhavam, então, e eu trabalho até hoje ainda. Aliás, tu me perguntou antes, eu acabei nem falando, você me perguntou qual é a minha profissão, né? Eu nasci, cresci dentro de uma loja. Quando eu nasci, uma ótica, né? Quando eu nasci, logo em seguida, meu pai fundou a primeira relojoaria, com semijoias, um pouco de joia junto, mas era relojoaria, concertos e venda. No mesmo ano que eu nasci, 1 mês e 4 dias depois, eu disse assim, que eu fui a inspiração do pai.
Porque a loja tem 63 anos, exatamente a nossa idade. A tua idade. Sim. E ali eu comecei a trabalhar com ele com 13 anos. E hoje, digamos, eu estou à frente. Então, quer dizer, 50 anos à frente, digamos, e junto com o pai, e agora à frente, porque o pai faleceu faz 1 ano e pouquinho. E ali, digamos, eu tive o privilégio de poder fazer a faculdade, fazer a pós-graduação, fazer os cursos de especializações e tudo que a gente acaba fazendo junto. Fazendo porque é um aprendizado constante, sim, né? E tu não para. Se tu parar, digamos, o bicho pega, né? Sim. Então, muitas vezes a gente quer correr também demais. E daí, de repente, até falei esse exemplo há pouco para uma pessoa que muitas vezes a gente quer correr demais e tá na 5ª marcha e daí de repente tu quer pôr na 4ª e você em vez de pôr na 4ª você põe na 2ª. E daí o que acontece? Foi o que aconteceu ano passado com a morte do pai. Morte, daí o luto, o inventário, eu fiz cirurgia de coluna, então isso mexeu muito comigo. Sim. Mas estamos aí de volta e eu estou retomando algumas coisas que eu preciso realmente me organizar de novo, mas o Campos Verdejantes nunca saiu do meu coração desde que comecei, né? Às vezes algo assim acontece também para a gente repensar a nossa forma de viver, né? A gente pode fazer de tudo, mas em primeiro lugar obedecer aquele grande mandamento que Jesus mesmo diz, né? Sim. Amarás o Senhor teu Deus todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim. E muitas vezes a gente foi tão educado, parece que a gente não escutou muito bem essa partezinha do mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente primeiro precisa se cuidar, primeiro a gente precisa estar bem, para depois poder atender. Mas o que acontece quando tem tanta coisa às vezes para fazer e quando a gente enxerga isso? Às vezes aquele atropelo. Sim. Né? E isso eu tive que perceber agora, 2025. E eu tenho me anulado muitas vezes, não é para minha honra e glória. E também o servir não é para minha honra e glória. Mas assim, muitas vezes me cancelado, ou por exemplo assim, ó, umas unhas, cabelo, aquele negócio de investir em você mesmo, porque, não, tem alguém precisando de você, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, e assim vai. Então você vai correndo e sempre de novo fazendo esse voluntariado, mas com um coração grato, porque apesar que agora mesmo nós estava pensando assim, muitas vezes a gente acha que a gente não tem importância, mas só o fato de nós estarmos aqui é um privilégio, é um presente enorme. E ali, digamos, também uma das coisas, Vilma, que me chamou muita atenção é que quando eu penso no meu verso de confirmação, tu sabe que todos luteranos, na hora, podem escolher. E eu escolhi Mateus 28, 19 e 20. É super comprido, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Então, esse ide, ele foi sempre desafiador para mim. E eu creio que o projeto Campos Verdejantes, que é assim o projeto que no momento está no nosso coração, como também as Mulheres que Florescem, que é o evento dentro da comunidade, faz a gente de novo despertar na ideia de que qual é o nosso legado, qual é o nosso testemunho, ou nós queremos reconhecimento. Né? Então, a gente trabalha e se doa para realmente ter um legado, um testemunho, e não o reconhecimento, né? Porque, apesar que a gente gosta, de vez em quando, de receber o reconhecimento... Não é nem questão de gostar ou não. As coisas acontecem simultaneamente, porque as instituições hoje, elas
elas precisam ter um ponto de referência muitas vezes, né? Então, claro, quem é o ponto de referência de uma instituição? É a sua diretoria? É o seu presidente, né? Seu vice-presidente? São os diretores que estão ali na frente? Sim, e foi Né? por isso que, digamos, eu É. acabei retomando, porque eu estava decidida a não pegar o segundo da gestão como Aham. presidente. E daí, quando várias pessoas, não, vocês precisam ficar, se vocês sair, fica, e daí, digamos, começa aquele negócio assim, poxa, mas quem vai pegar? Então, acabei, digamos, me desafiando de novo, mais uma gestão, e tô aí, digamos, Uhum. até fim de 2007, né? 27, né? É. Então, é um É que são desafio. 2 anos só. E 2 anos Sim, só 2 anos, sim. passam muito rápidos. E um grande desafio agora, os campos verdejantes, é algo que é a pedra fundamental, né, dessa instituição que está sendo construída em Campo Alegre. Um terreno lindo. Campo Alegre é um lugar bonito, é um clima muito bom, né? É um frio seco lá. Sim. Ele é mais seco que São Bento, o clima de Campo Alegre, né? E se a gente pensar, uma das questões, né, Vilma, talvez até para ti já perguntaram, por que, digamos, em Campo Alegre? Mas foi ali que foi doado um terreno, e esse terreno, digamos, depois até a pessoa ainda acabou ajudando a investir mais um Na pouco. pedra fundamental, né? Sim, e com isso começou e nasceu lá e está crescendo lá. Hoje nós estamos assim, mais do que a metade, mas tem muita coisa ainda por fazer, Sim. mas a gente tem um desafio muito grande. A gente nem falou, digamos, mas como todos sabem, o Campos Verdejantes, na verdade, é um lar para acolher momentaneamente ou permanentemente pessoas PCDs, né? Digamos, Com pessoas alguma com deficiência, né? alguma deficiência, e a gente sabe que esse espaço é um espaço privilegiado, que muitos não têm outra maneira de ter uma vida digna, né? É. E principalmente se faltar os pais, se faltar o familiar, se, digamos, o familiar precisa, digamos, momentaneamente uma cirurgia ou um descanso, né? Então, eu vejo assim, nossa, a necessidade de continuar todo dia, sabe? E Ou agora é o grande desafio. A pedra fundamental foi lançada em 2018, né? não, 18 nós começamos a A construir. construção. A E a construção. pedra fundamental foi 2016? Olha, tu me perguntou demais, Bom, mas é mais. faz um tempo, não me porque pego nos dados. assim, a questão toda, e todas as instituições diaconais, digamos assim, as instituições diaconais que têm um vínculo confessional com a ESLB, com a comunidade luterana, ela sempre nasceu de uma necessidade. Sim. Da necessidade de uma comunidade, da necessidade de um grupo. E a questão, porque primeiro, a história de Campos Verdejantes, antes de Campos Verdejantes, tinha outro nome, Sim, a FLADEP, né? FLADEP. E ali sempre isso surgiu, essa conversa, Isso mais do de 20 grupo. anos, né? Sim, gente, isso foi no final dos anos 90, ali nos anos 90, antes até. Esse grupo de pais se reunia em prol no que hoje é o Sínodo do Norte Catarinense, com essa grande preocupação. Quem vai cuidar dos nossos filhos quando nós nos formos? E eu sempre achava que a dona Madalena, que era uma das fundadoras, junto com várias pessoas, eu sempre achava que era o fato de que ela tinha uma filha especial. Eu, numa conversa particular com ela, na verdade, coincidentemente, ela é minha tia, tá? E ela me disse, não, isso nasceu 40 anos atrás, quando eles, como pastores, viam nas comunidades a deficiência e a falta de acolhimento para essas pessoas. E ela disse, sempre ela tinha o desejo no coração, antes mesmo deles adotar
a Beatriz. É. A Beatriz hoje está com 50 anos e diz que ela, digamos assim, antes disso, então são 50, a Bea fez 50, então mais de 50 anos o desejo dentro do coração dela. Aquela inquietação, Aham. porque é algo de longa data. E até hoje nessa região, há poucos lugares Sim. que acolhem pessoas com deficiência. Há lares que antes podiam acolher pessoas com deficiência. Hoje a nossa legislação ela é Não muito permite, específica, né, que não pode estar junto, né? Porque eu venho de uma longa trajetória institucional, né? Então a gente acompanhou toda essa evolução e essa mudança que teve e que tem dentro das nossas instituições. E se ressalva em todas as instituições é que elas vieram de uma necessidade das comunidades, das pessoas, da inquietação. Por isso que às vezes são projetos que não saem aqui logo, mas são projetos que vão sendo construídos junto dessa comunidade. Sim, hoje tem um grande anseio, e eu também tenho uma grande inquietação para que logo ele esteja pronto, Sim. Campos Verdejantes. Por quê? Porque há uma necessidade. E a gente vê assim, todo dia tem gente entrando em contato, desejando o acolhimento, precisando do acolhimento. E isso não é, digamos, pontual, isso é, digamos, mundial, o Brasil em si. Se a gente olha o número de pessoas, só Santa Catarina tem mais de 33 mil PCDs, isso catalogado pela PAI. Não, Fora isso, ainda quantos que escondem e quantos não querem assumir ou não assumem a vida, digamos, com dificuldade do filho e muitas vezes estão à parte. Mas eu me coloco no lugar que o quanto antes estiver pronto, eu sei que vai ser assim uma mão na roda para muitas pessoas que estão muito cansadas e eu vejo a própria Dona Madalena, eu vi ela esse fim de semana, 91 anos, a Beatriz 50. Aí você te coloca no lugar, ela já até passou o papel de tutora, mas eu fico assim encantado de saber que ela ainda quer participar e ter a certeza que isso sai do papel. E esse é o nosso desafio. Hoje nós estamos com o Campos Verdejantes só pela pouco mais do que a metade construído. E a gente precisa correr atrás dos valores, projetos, só que a gente sabe que, sinceramente, dinheiro público é super difícil nessa fase, quando você está em construção. Então, a gente tem um monte de ideias, desafios, eventos, todo dia é uma história só. E a gente vê que, digamos, precisa fazer a coisa acontecer. E esse é o diferencial que, digamos, estamos fazendo lá. Os voluntários hoje estão envelhecendo e a gente está na procura também de gestores e de tentar preparar uma equipe para isso. Voluntária. Mas isso vai longe, gente. E todo dia, quando alguém diz, eu quero ajudar, eu dou pulo de alegria. Sim. E a preparação do voluntariado institucional, ele também é um pouquinho diferente do que um voluntário dentro de uma comunidade. Sim. Porque uma instituição, hoje ela não está funcionando, mas quando ela estiver funcionando, a instituição tem suas regras. Né? Há regras de vigilância, há regras de bombeiros, há regra de tantas coisas que é necessário reparar, que é necessário ver. Isso faz parte do isso, só toda essa evolução que se teve, né, nesse processo do atendimento, no processo das instituições, só visa ampliar, ou seja, dar mais dignidade ao atendimento feito. Sim. Então, hoje a gente olha, mas para quem acompanhou, por exemplo, eu desde os anos 80, começo dos anos 80, dentro de instituições, então como isso mudou, como isso evoluiu,
justamente para que se tenha uma boa qualidade no atendimento. Sim. E o atendimento, quando é feito, quando nasce de um projeto diaconal, quando ele nasce de um projeto diaconal, o propósito ele é outro, porque o olhar é outro. O olhar justamente é aquele olhar que vem de uma fé, né? Então é importante nós sempre colocarmos que o trabalho diaconal ele sempre ele vai ter um outro cunho, um outro viés. Sim. E isso é uma das essências das instituições que tem vínculo confessional com a ECLB. E nós podemos dizer isso não com orgulho, mas com muita gratidão. Sim, com certeza. Com gratidão, porque para nós era, como para ti também foi, assim, foi algo que estava dentro da rotina, ajudar onde era necessário, né? E a gente vê também que tem credibilidade, né? Credibilidade. Porque se a gente vê, a gente sabe que, por exemplo, nós desde o ano passado nós temos a utilidade pública estadual, mas verba pública é uma dificuldade enquanto está se construindo. Então, se a gente vê o que foi investido, nós só podemos ser gratos. Porque toda a construção até agora foi de doações e campanhas feitas. Sim, e feitas em grande escala dentro das comunidades luteranas. Sim. Então, nós não podemos deixar de ressaltar isso também. Sim. Queremos, sim, eu acho que Campos Verdejantes é necessário buscar outras alternativas, captação de recursos, é necessário, sim. Mas até o momento, todas as paredes que foram levantadas ali, sim, a construção veio através de doações. E não quer dizer que também, digamos, daí esses dias alguém me perguntou ainda assim, só vão acolher pessoas luteranas? Não tem nada a ver. Mas o viés, aquele fio vermelho é da luterana. E isso dá, como eu falei, credibilidade também. E com isso também, né, Vilma, pode concordar com a gente, por mais que a gente tenha esse viés, a gente sabe que a dificuldade e a necessidade são em todas as áreas e todas as crenças e religiões estão sofrendo essa necessidade. E se existe um lar que pode acolher, nós vamos acolher até onde pudermos, né, e dentro das nossas possibilidades, auxiliar, fazer esse trabalho de discipulado, de diaconia que nos é imposto, né? Sim, sim, porque todas as instituições, elas têm o seu CNPJ, sim. E como nós estamos num país, e o CNPJ é muito claro, então não se vai jamais ter distinção nem de raça, nem de cor, nem de credo para acolher. Assim como qualquer hospital, né? Assim como qualquer hospital, qualquer outra instituição. Sim. E essa é uma proposta. Porque Jesus, quando passou pela terra, ele olhava a necessidade da pessoa. Ele nunca olhou e perguntou: você é samaritano? Você é judeu? Você é filisteu? Você é isso? Não. Ele olhava a necessidade. Então, hoje, para quem se propõe fazer um trabalho diaconal, tem que ter esse viés também. Sim, olhar a necessidade da pessoa. Sim. Essa pessoa tem necessidade de ser acolhida, ela tem necessidade de ser amparada, né? Porque sim, tem os casos onde é que tem os filhos, né? Que os pais já estão envelhecendo. Mas tem mais pessoas que são PCDs, que são pessoas com deficiência, que hoje estão completamente sós, porque os pais faleceram. E essas pessoas estão só. E estão cada vez mais difícil de Mas também conseguir. Tem, né, Vilma, uma das coisas que nos assusta também, não só os que faleceram, ou onde elas são abandonadas, radicalmente abandonadas. A gente tem casos que, por exemplo, a criança nasce com um problema e muitas vezes, digamos, uma tia, uma avó assume e chega num ponto assim que ela não consegue ir adiante, né? E a gente sabe que a assistência social, todo o governo, existe dinheiro.
mesmo no meio das comunidades, a gente sabe que existe dinheiro, mas a gente precisa sempre de novo fazer com que o dinheiro chegue. chegue, que alguém põe a mão no bolso e agora é ali que eu vou doar, aqui que eu vou fazer a diferença, né? Mas a gente tem que olhar quando agora a gente vê as coisas construídas, olhar para trás com um grande sentimento de gratidão, né? Gratidão Sim. por tantas pessoas que Fizeram a diferença. fizeram e fazem a diferença. Fazem a diferença. E vão fazer a diferença ainda na vida de muitas pessoas. Sim. Então, todos eles vêm de uma necessidade, vêm de um caminho grande de muita oração também, né? Então, ali por trás tem pessoas muito amor envolvido, né? Bastante amor envolvido. Muita oração envolvida, muita dedicação também, porque a gente vê assim que tem pessoas que elas realmente se dedicaram, né? E estão se dedicando ainda, né? E eu me sinto ainda desafiada há muito tempo, digamos, enquanto Deus me der as forças de poder fazer o voluntariado diante e sei que o Campus Verdejantes é uma coisa assim que a gente sonha junto, a gente faz. Até os meus filhos me desafiam, olha, sinceramente, o meu marido está perto, não posso falar muito alto, né? Mas ele vai escutar. Os filhos me desafiam, dizem, mãe, tu pensa mais no Instituto Luterano do que na gente ou na loja, né? Porque, como eu falei antes, a gente tem a loja e eu mas tem a muitas loja há vezes 50 anos. Há 50 anos é algo que já está funcionando. sim, Já sabe como é que anda. Mas sempre tem que lembrar, o olho do dono engorda o boi. E o meu marido ainda diz assim, Doro, eles têm razão muitas vezes de reclamar, mas porque a gente, quando você te joga de cabeça, digamos, querendo fazer a diferença ali, eu realmente, muitas vezes, eu tiro assim aqueles tempo 3 dias por semana, muitas vezes, que nem hoje. Essa semana vai ser de novo, porque nós estamos tirando 3 dias de novo para fazer a diferença ali, né? Mas é gratificante. Há pouco ainda alguém disse, mas não paga, o voluntariado não paga. Eu disse, mas paga? Ele paga muito mais do que a gente pensa. O que a gente sai, né? É gratificante você sair do voluntariado ou do dia de doação e você vê assim coisas acontecendo, né? E daí Deus mostra de outras maneiras novamente que, digamos, não é preciso você correr, 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 eu te dou de graça. O que nós precisamos muitas vezes é confiar mais. A gente pensa assim, talvez a nossa fé é muito pequena, mas sempre de novo se levantam umas Maria, umas Marli, uns Donaldo, umas Doro, umas Vilma ou qualquer outra, né? E está lá, digamos, eu quero ser voluntária aqui, eu quero fazer a diferença, eu quero ajudar, eu vou estar aqui, né? Então fica o convite, né, para que todas as pessoas venham se engajar nesse lindo projeto, Sim. que é os Campos Verdejantes, que ele o que é o bate-papo com a gente que faz? É justamente colocar as pessoas, às vezes, para conhecer, para ter mais abertura e dizer, gente, venham participar, porque é muito bom fazer isso. É muito bom, é muito gratificante. A graça de Deus, ela nos é dada a cada manhã. Já é um milagre da manhã eu estar aqui. O milagre da vida, dia, né? O milagre da vida acontece. E quando a gente consegue ter a dimensão que o milagre da vida é algo para a gente dividir, algo para a gente compartilhar com as pessoas, tudo isso passa a dar, isso faz parte desse contexto. Vamos fazer as coisas acontecer, vamos aliviar a dor do outro. Sim, com certeza. Né? Então, a comunidade cristã, como cristãos, nós somos chamados, todos nós, independente se você é católico, se você é luterano, se você... a colocar sinais desse reino de Deus neste mundo.
Não é esperar uma que lá no música. céu, não. É aqui É na hoje e terra agora. que nós temos o nosso compromisso com as pessoas, comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, Sim. né? Eu acho sempre a gente deixa legados. Sim. Sim. Qual é o legado? Qual é a minha perspectiva? Qual é o meu desejo? Né? Eu creio que se a gente passar no meio de uma vila ou de uma favela de janela fechada, a gente muitas vezes pensa assim, ai, que bom, aqui dentro do carro eu estou protegido, ou coisa assim. Mas, gente, nós não podemos simplesmente se fazer de cegos para ver as dores desse mundo e ver que tem tanta gente sofrendo. Então, onde não, se não é no Campos Verdejantes, a gente está em outro lugar, porque eu creio que uma pessoa com convicção clara de fé, ela não se aposenta, mesmo que ela tira o certificado de aposentado pelo Sim. INSS, ganhando essa fortuna, né? Sim. Mas a gente acaba, digamos, se envolvendo em outras coisas, porque cristão não se aposenta. Até o último dia da vida da gente, a gente vai batalhar para que mais pessoas vejam a necessidade desse mundo, de fazer a diferença e de olhar por essas pessoas que precisam muitas vezes. Não é um socialismo barato, mas sim fazer aquilo com que, digamos, as pessoas se sintam amadas e valorizadas, que elas tenham realmente a sensação de que ali ela está acolhida, de que ali Ela tem um lugar. ela tem um lugar. Ela tem um lugar, que ali ela tem um lugar, que ali a família tem um lugar, Sim. que ali a família vai ter um lugar onde ela vai dizer, poxa, eu gosto do meu filho, mas eu quero viajar. Mas né? tu sabia, Vilma, não sei se tu viu no projeto, que este lar ele vai ter até, digamos, apartamentos para que essas pessoas, quando o filho está lá e, por exemplo, quiser passar um tempo com o filho lá e quiser alugar aquele apartamento, pode ficar lá. Sim. Para acompanhar a rotina da casa. Exatamente. Pode... E isso eu acho grandioso, uma ideia assim esplêndida, porque se você pensar assim, eu não tenho mais condições de ficar com meu filho. Eu tenho idade, estou comprometida, eu não tenho mais condições de ajudar ele, mas eu gostaria de estar perto. Ainda tem a possibilidade de estar momentaneamente ou por um tempo ali, digamos, acompanhando de perto. Isso é gratificante. Não, isso sim. É uma parte da hospedagem, né? Para hospedar ali. E a sustentabilidade também, não sei se, digamos assim, vocês já falaram sobre isso uma vez. A sustentabilidade está sendo pensado também, né? Tudo isso foi pensado minuciosamente. É um projeto que ele tem uma visão também do cuidado com a criação, né? Sim. Que é o tema do ano, né? Cuidar da criação de Deus. Toda a questão, né? Hoje já se tem as placas solares. Então, já assim, foi instalado então sobre, né? Todo esse agora vai ter a questão toda do o esgoto ali, né? Sim. Todo o tratamento de esgoto vai ser totalmente de forma bem ecológica. Então, tem coisas que não é só o cuidado da pessoa, mas cuidado do todo. Sim. Porque é nesse mundo que nós vivemos. Sim. Então, nós temos que saber cuidá-lo e nós precisamos cuidar desse mundo, né? E que Deus nos dê a sabedoria, né? Para fazer a diferença enquanto nós pudermos, né? E com certeza será, né? Campos Verdejantes, então, fica em Campo Alegre. Sim. Fica no centro bem no centro, fácil de chegar. No momento ainda não está funcionando, mas se é necessário, eu acho que até tem os telefones, digamos, nos contatos. Aqui está, digamos, um contato, mas, gente, procure o contato, a gente vai lá, abre, sempre vai ter um voluntário que tem condições
e estar lá para poder, digamos, apresentar, mostrar, e muitas vezes nessa hora se apaixona e acaba fazendo a diferença. Ou ele fica perto do cartório, né? Referência atrás do cartório, uma referência. Porque Campo Alegre é uma cidade assim que ela... De primeira. De primeira, sobe e desce, né? É uma cidade de primeira. Mas de primeira, porque se tu botar a segunda, já passou pela cidade. Mas assim, é uma cidade que ainda tem aquele arzinho, né, de pequena, de cidade interior, certeza. Não tem nem semáforo lá, né? Não tem semáforo, e o que mais eu gosto de lá, porque eu sou uma das que moro na cidade, das poucas voluntárias que moram, porque a maioria dos voluntários não são de lá, né? Nós tínhamos até de Florianópolis até pouco tempo, mas temos voluntário de tudo que é região. Né? De São Bento, de Joinville também, eu sempre venho, mas assim, agora também de se fazer conhecer como Campos Verdejantes para a própria comunidade, né, de Campo Alegre. Sim. Porque, afinal, algo que é da cidade, né? Não é algo da Doroteia, não é algo desse, não é algo daquele, é algo da cidade. Mas isso vem com o tempo. Mas eu digo, Vilma, tem pessoas que elas, digamos, talvez já até ouviram falar, mas enquanto não bate na bunda ou, digamos, não toca... A necessidade não toca na porta, a gente não se ocupa com o assunto. E isso a gente tem visto claramente. Tem pessoas que elas fazem vista grossa, não querem saber. Então, tem outros que a gente vê assim que se apaixonam por um nada, ou porque tem uma pessoa na família, ou porque tem alguém que quer... que acolhe um dia, né, um vizinho, ou um conhecido, ou parente, né? Então, é bom que, digamos, essas coisas vão acontecendo naturalmente, e uma hora dessas, eu creio que toda Campo Alegre conhece, e também as regiões. As regiões vão se conhecer, de tanto a gente propagar isso. Sim. Isso também é necessário, por isso também esse bate-papo com gente que faz, para que se torne cada vez mais conhecido, né? Cada vez, e que possa inspirar também, de repente, a pessoas mas o que eu vou fazer? Eu tenho tempo, mas o que eu vou fazer? E sempre há espaço para quem quiser servir, né? Com certeza. E tem os bazares, tem café colonial, tem... Se tu não está afim de trabalhar, mas então venha participar nesses eventos. Nós temos eventos que são ali em Campo Alegre, vai ter seminários, vai ter dias do culto celebrativo, que é em agosto. Café então, colonial, tem muitas feijoada. Tem muitas oportunidades de conhecer o projeto, que só conhecendo que a pessoa daí se enganja, assim, né? Com certeza. Se busca. E que a gente possa, cada vez mais, Doroteia, que possa ter, assim, em vista que são muitas pessoas pequenas em muitos lugares pequenos, que dão passos pequenos que mudam a face do mundo. Sim. Isso é um hino muito conhecido dentro da diaconia, né? E eu acho que esse hino é muito verdade, porque são passos pequenos, mas as pessoas dizem, mas eu não sei fazer nada. Tudo a gente aprende. Sim. Tudo a gente aprende, inclusive a acolher as pessoas que vêm, a conversar. Mas eu não consigo nem sair de casa. Mas então você pode orar por isso. Sim. Você pode falar para a tua família, né, desse projeto. Isso, na verdade, assim, também é uma coisa que eu aprendi com a mãe e com o pai. A nossa casa, como era uma família grande, a mãe sempre acolhia. E não tem aquela passagem que diz assim que nós podemos estar acolhendo anjos? Então, sem saber, estava acolhendo anjos. Então, eu sempre falo que o nosso lar sempre tinha gente. E quando nós fomos construir, aliás, fazer o projeto para a nossa última casa, que não saiu do papel, mas acabamos comprando uma outra, eu lembro assim que o Rubens e eu, digamos, pensamos um quarto só para acolher. Mas
acabou ficando na gaveta esse projeto. Aliás, nem sei quem está com o projeto, porque alguém pediu ele lá em casa. Mas se a gente começar a avaliar, eu nunca deixei de acolher, sabe? Pois é. Esse fim de semana eu estava com 5 lá em casa. Daí eu disse, da próxima vez a gente acolhe diferente, né? Mas é assim, acolher porque tu sabes da necessidade. Para eles, digamos, um hotel talvez era muito caro. Uhum. E se eles precisam, digamos assim, não, lá em casa sempre tem um espaço. E que seja assim também e assim também será nos campos verdejantes. Sim, com certeza. A gente tem que sim se preocupar com a sustentabilidade. A sustentabilidade é algo assim que deve sempre vir à nossa mente, mas a gente também tem que acreditar e confiar de que as coisas é possível fazer. E senão ninguém vai fazer nada. A gente já vai pensar assim, né? Não. Mas eu tinha um professor meu uma pessoa que me ensinou muito, luterano, e ele foi anos assessor. Ele me ensinava muito nessa parte de sustentabilidade. Ele sempre dizia que a caridade sem sustentabilidade era uma grande irresponsabilidade. Sim, eu creio. Então a gente precisa ter também em vista, né, que a gente vai precisar de muitos recursos, que os campos verdejantes vão precisar de recursos para que esse projeto possa realmente florescer. Sim. E estar ali servindo para o propósito que ele foi criado. E é nessa confiança que a gente quer continuar, quer perseverar, não é, Doroteia? Com certeza. Tem que ter a perseverança de que isso é possível. Eu creio, e também a equipe que está lá, nós cremos que não é de base, não é nada feito sem pensar. Nós realmente sempre pensamos essa sustentabilidade, esse incluir, né? E fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, onde a pessoa se sinta inclusa e também acolhida, mas que ela também tem responsabilidade com esse mundo hoje e agora. Então, estamos aí, digamos, todo dia construindo, pensando no que podemos fazer diferença nesse mundo que descarta, nesse mundo que ignora um relativismo muito grande, e nós podemos estar ali sendo pontuais, e tanto assim que dentro dele, digamos, tem aquele jardim de inverno, né? Vai Que ter vai ser um espaço muito lindo. Sim. Né? E a gente pensa realmente também para que o mínimo possível agressões, aquilo que pode ser natural, que pode se manter, né? Então, o lugar é maravilhoso. Eu amo estar lá. Eu amo ver as coisas acontecendo, e principalmente saber que, digamos, daqui uns dias já começamos de novo a construção, e assim vai acontecendo. Vai né? acontecendo. E a gente espera e nós cremos e confiamos Sim, com de certeza. que nada neste mundo, Deus não iria permitir uma obra se ela não tivesse um bom propósito, Sim, né? ela Ela tem. E é nessa expectativa, é nesse propósito também que a gente quer continuar, né? Que você quer continuar enganjada, que você quer inspirar pessoas para que venham se enganjar também. Enquanto puder, eu estou provocando as pessoas. Para se enganjarem e fazerem a diferença. Sim. Fazer a diferença, colocar sinais do reino de Deus aqui e agora. Sim. É a nossa missão, né? E que a gente cada vez mais se integre junto à comunidade, junto à cidade Sim. de Campo Alegre. Eu creio que no momento certo vai ter também mais pessoas do local se envolvendo. Mas comunidade que nem... Ela é uma comunidade pequena e grande maioria rural, né? Sim. Mas a gente sempre vê que um e outro se levanta e abraça junto e está lá, digamos... E nós também vamos, eu acho que também
conclamar a comunidade ecumênica, né? Vamos fazer parte, porque Campo Alegre, Campos Verdejantes está na cidade de Campo Alegre e ele não vai olhar para a religião. Ah, você não é da Assembleia, você não é desse, você não é daquele. Não. Vai ser acolhido pessoas. Sim. Pessoas cuja necessidade é bem específica, né? Então Com a gente certeza. vai estar ali aberta. E que Deus te dê, continue, né? Olhando, continue abençoando e continua fortalecendo esse projeto. Sim, nós queremos ver se a gente realmente termina esse ano já com o telhado e rebocado, para chegar nos finalmente, É. né? E hoje nós já estamos Hoje temos dia 12 de março. Então, 12 de março. Isso quer dizer que nós temos 9 meses e meio. 9 meses. Gente. É, o mês de março, e porque logo a gente vê, é Páscoa, e daí, sabe, as coisas vão muito rápido, né? Muito. Mas a gente tem já, digamos, pensado em recomeçar e coisas estão acontecendo, a gente tem corrido atrás de doadores também, mas eu vejo assim com muita alegria que daqui uns dias nós começamos de novo e daí até botar debaixo do telhado, reboco e até onde nós conseguir terminar essa última parte. É, e com certeza vai ter várias campanhas, vai ter Sim. várias programações que poderão, né, se isso tocar o coração de vocês, venham fazer parte, venham acompanhar, venham ver de perto, estejam nas programações, né? Com certeza. E também, desde já, nas redes sociais dos Campos Verdejantes, está o QR Code de doação, para doação. E às vezes as pessoas pensam, não, eu não tenho muito dinheiro. Mas se é R$1 daqui, R$10 do outro, R$5 do outro, juntando dá. E esse pouquinho... E foi assim que chegamos até aqui. É, até aqui. E este pouquinho que você, que a vizinha, que o tio, que a tia, que a sobrinha, junta, passa para esse QR Code, vai fazer a diferença. Porque essas doações vão possibilitar a retomada, né, da construção, porque a construção hoje já está parada. Então, o grande desafio é retomar essa construção para a gente terminar uma das partes até o final do ano. Esse é o nosso desejo. É o desejo. Que assim seja. Nós queremos agradecer, né, presidente Doroteia Bar, por estar aqui com a gente, por ter dividido o seu tempo, que é tão precioso, né, conosco, com esse bate-papo com quem faz. Obrigada por tua participação. Não sei se tu quer dizer algo para as pessoas que estão na nossa rede. Muito obrigada, Vilma, por me chamar, por realmente dessa vez eu ter esse tempo para estar aqui. E quero, assim, enquanto Deus me der as forças e as condições para ir adiante, a gente vai estar aí, vai fazer a diferença, orando, trabalhando, construindo, desafiando e realmente chamar a gente, venham conhecer. O Campos Verdejantes é algo magnífico, algo que realmente faz com que a gente se apaixone, porque ele está num lugar especial, ele está nascendo lá, ele está sendo construído e devagarzinho a gente vê chegando nos finalmente para que a coisa possa começar a trabalhar, e ele só vai acontecer enquanto que pessoas fazerem a diferença. Então, muito obrigada, Vilma, de uma forma bem especial, também a Reinar por disponibilizar. Sim, né? Essa empresa, né? Ela é uma empresa, mas ela tem um marketing com propósito. Então, o propósito é sempre dar também voz e vez a tantas pessoas que fazem a diferença nesse mundo e que colocam sinais vivos desse Deus vivo, concreto,
no dia a dia, na vida de muitas pessoas. Sim, essa E- faz a diferença. E assim nós esperamos também que as pessoas se inspirem e que busquem que vale a pena. E boas notícias, coisas boas acontecendo Sim. nesse mundo. Porque esse mundo ainda é de Deus, né? Tem um Aham, hino com certeza. que diz Essa assim, ó, música há eu acho sinais de linda. paz e de graça Sim. neste mundo que ainda é de Deus. Deus. Então é isso que nós queremos reforçar com esse bate-papo com gente que faz. Sim. A você que está nos assistindo, obrigado por nos acompanhar até agora. E ative o seu sininho, nos siga nas redes e até o próximo bate-papo com quem faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.